Boa noite, amigos. Boa noite. Vou falar um pouquinho só para regular o som. Aí atrás dá para ouvir, Sandra? Tá bom? Dá para ouvir? Beleza. Se precisar aumentar um pouquinho, só avisar, tá? Onde a gente aumenta. Então, desde já, queria agradecer mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, participando de, como o Rogério disse na oração, a gente veio tomar o nosso alimento espiritual, né, no centro. E o tema que a gente vai falar hoje é lembretes, porque vocês vão ver que não tem nada de novo, né? São algumas coisas simples, mas que na correria da vida às vezes a gente esquece, então vale a pena a gente dedicar uns minutinhos para lembrar. São 4 lembretes, na verdade. E eu chamei de lembretes que fortalecem. Na verdade, só o fato da gente estar aqui no centro já vai fazer a gente sair daqui mais forte. Porque nós vamos receber o passe, nós vamos receber a fluidoterapia através da água, e nós já estamos recebendo a assistência da espiritualidade, né? Então a gente já vai sair daqui mais forte. Mas eu trouxe 4 dicas pequenas assim, para a gente levar para a nossa casa, para a gente lembrar amanhã, né, lá no trabalho, né? De repente, em alguma situação mais difícil que a gente passa, tem algumas coisinhas que ajudam, sabe? Parece que não, mas ajudam. Então, é como se a gente fosse fazer assim uma musculação para a nossa alma, né? Todo mundo sabe da importância de fazer exercício físico, né? Para a gente ter mais saúde, para a gente ter mais vigor. Isso é para o corpo, mas a nossa alma também merece ter um pouquinho de exercício para se fortalecer. Quando a gente fala assim que é uma alma mais forte, significa a gente reagir às diversas circunstâncias da vida com mais tranquilidade, com mais serenidade, sem se deixar abater, né? Isso é indicativo de uma fortaleza moral. E a vida o tempo todo, ela está nos estimulando, né? Ela nos propõe estímulos até mesmo para nos provar, para ver de que forma que a gente vai reagir, né? E se a gente estiver muito fragilizado, a gente corre o risco de cair, de não saber como lidar, né? Então é sempre importante a gente ter algumas técnicas. Se a gente fosse fazer agora uma breve reflexão, que cada um pode fazer a sua, todos nós passamos na vida por dificuldades, né? Nós temos problemas de relacionamento, né? Temos dificuldades de saúde, muitas vezes, problemas financeiros, quem de nós que não tem, né? E poderíamos nos fazer uma pergunta agora: como que nós estamos reagindo a esses estímulos que a vida nos traz? 5 segundinhos para cada um pensar, né? Como que eu reajo nas dificuldades que a vida me traz? Geralmente, tem muitas maneiras, né, de a gente reagir, mas eu gosto muito de usar exemplos da natureza, e na natureza nós vamos encontrar duas formas de reagir a estímulos que são opostas, né? E aí a gente vai ver que uma forma de reagir ajuda muito a gente, a outra forma pode nos atrapalhar muito. A primeira reação, todo mundo já deve ter visto isso, da ostra. A ostra, a gente sabe que ela produz a pérola, que é uma joia valiosa, né? E como é que a ostra produz a pérola? Ela produz a partir de um desconforto inicial. Porque já tiveram a oportunidade de ver uma ostra assim de perto? Não aquela carapaça dela, mas o corpinho dela mesmo é extremamente frágil, parece uma gelatina, né? Então ela tem a concha que a protege, mas às vezes acontece de entrar algum pedriço, alguma coisinha ali dentro, por menor que seja, como a ostra é muito frágil, aquilo pode causar uma infecção no corpo dela. Então, como que a ostra reage a esse estímulo negativo, digamos assim? Ela reage secretando uma substância que a gente chama de madrepérola, e a madrepérola inicialmente é um líquido, né? Depois ele
vai endurecendo, vai envolvendo aquela impureza, aquele grãozinho de areia que entrou dentro da concha da ostra, e para que ela não faça mais mal, que ela não infeccione, não crie problema para a ostra. Só que, meio assim, como efeito colateral, ela produz a pérola. Olha que coisa interessante, né? Então, a ostra se viu diante de um desafio, digamos assim. Ela sofreu uma agressão, né? Ela reagiu à agressão, ela não ficou parada, ela reagiu àquela agressão. Só que ela reagiu de uma forma que a resultante daquilo foi uma joia, né? Então, nós podemos reagir como ostras na nossa vida, muito embora não seja absolutamente fácil a gente chegar nesse patamar, né? Porque tem um outro tipo de reação que a gente encontra na natureza também, que é a reação do escorpião. Pesquisando para a gente fazer esse bate-papo aqui, eu descobri que isso que eu vou falar para vocês é um pouco lenda, sabe? Mas eu escuto isso desde criança, né? Então, eu fiquei assim, falar, não vou deixar de acreditar nisso agora. Porque dizem que o escorpião, quando ele se vê numa situação de perigo, que ele não sabe o que fazer, como ele não tem como escapar, ele se pica a si mesmo e acaba morrendo. Já ouviram falar isso? Então dizem assim, que às vezes até por uma brincadeira assim, meio de mau gosto, mas é uma brincadeira, né? Costuma-se colocar o escorpião num círculo de fogo, né? Coloca a brasa assim, e o escorpião no meio, de forma que ele vai para um lado, vai para o outro, mas não consegue sair, né? E dizem que a reação do escorpião é meio que se picar a si mesmo, né? Olha a diferença da reação da ostra e da reação do escorpião. Na verdade, isso é lenda, porque a crença é que o escorpião tirasse a própria vida, né? Ele se picasse e tal, tirasse a própria vida. Só que a ciência descobriu que o escorpião é imune ao próprio veneno. Então, mesmo que ele quisesse, ele não ia conseguir tirar a própria vida. Mas ilustra bem como que existe um contraste entre as formas que a gente pode reagir. Muitas vezes, o jeito que a gente reage a uma determinada situação faz mais mal para a gente do que a própria situação em si, né? Então, é um pouco sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, considerando o seguinte: todos os estímulos que nós temos na vida são parte de um processo pedagógico. Nós estamos matriculados no curso, né? E no curso a gente tem que estudar, a gente tem que fazer trabalho, a gente tem que fazer prova, e é natural. Então isso faz parte da pedagogia da vida, porque nós estamos aqui para aprender, para a gente se tornar pessoas melhores, né? Só que a vida pode ser mais pesada ou pode ser mais leve. Às vezes nem dá para escolher, tem uns momentos mais difíceis que a gente não consegue escolher. Mas a notícia boa é que numa boa parte da vida a gente consegue escolher se a gente vai tratar ela com mais leveza ou se a gente vai querer tratar ela com todo o peso, né? Com toda aquela angústia. E a nossa proposta hoje é a gente tratar com mais leveza, que é muito melhor. Então nós temos aqui 4 lembretes. Eu vou dizer os 4, depois a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro lembrete é um cuidado que a gente tem que ter com um fenômeno que acontece no nosso psiquismo, que no espiritismo a gente chama de fixação mental. Às vezes não. Na obra de André Luiz, ele chama isso de monoideia, né? Então, a fixação mental ou a monoideia é uma coisa que a gente deve não ter, a gente não deve cultivar. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra dica, que é ter confiança em si mesmo, autoconfiança. Isso é uma coisa que faz muita diferença. O terceiro lembrete, confiança na providência divina, também conhecida como fé em Deus. E o último lembrete é para a gente avaliar sobre qual perspectiva, sobre qual ponto de vista a gente costuma enxergar a nossa vida, porque de acordo com a perspectiva que a gente vê a nossa vida, a gente vai reagir de um jeito ou vai reagir de outro.
Então vamos começar pela fixação mental. O que é fixação mental? Todo mundo com certeza aqui já teve alguma questão que fica na cabeça martelando. Você acorda, você está pensando naquilo, né? Você vai trabalhar, está pensando naquilo, você vai dormir, está pensando naquilo. Já tiveram isso? Já aconteceu? Um negócio que fica na cabeça que não sai. Para quem já teve, uma outra pergunta. Geralmente é coisa boa que a gente fica pensando e não sai da nossa cabeça, ou é coisa ruim? Eu vou falar por mim. Geralmente a coisa boa ela passa na nossa cabeça, deixa aquela sensação de bem-estar, mas vai embora. Quando tem alguma coisa que é um problema, que é uma preocupação, que é um medo, aquilo ela fica na nossa cabeça um círculo vicioso. Vai e volta, ela fica tudo meio misturado, né? A gente está fazendo às vezes até alguma coisa que a gente gosta, que nos dá uma satisfação, mas aquilo está ali presente, meio que manchando aquele momento, né? Richard Simonetti, escritor, espírita, palestrante, já desencarnado, ele era muito criativo, então ele chamava essa monoideia de torcicolo mental. Quando a gente acorda de manhã com torcicolo, o pescoço fica duro, a gente não consegue mexer, às vezes não consegue virar para o lado, né? E o Richard ele vai dizer que é mais ou menos isso, é como se a nossa mente sofresse um torcicolo e ela só fica naquela posição, ela não consegue sair daquilo. Isso aí tem uma certa semelhança com aquela chamada música chiclete, sabe? Também deve ter acontecido com todo mundo já. Uma música que, do nada, né, a gente começa a pensar e ela não sai. E o duro é que ela fica no subconsciente, assim, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e lá no fundo da nossa cabeça, meio que num segundo plano, aquela música tocando. Agora uma outra perguntinha. Geralmente quando a gente está com uma música chiclete na cabeça, é uma música boa ou é aquelas músicas terríveis que a gente preferia? Geralmente as músicas terríveis, né, que a gente nem gosta, mas às vezes exatamente por não gostar, ela fica mais na nossa cabeça. Olha que coisa curiosa que eu descobri na internet com relação a essa música chiclete. A própria ciência tem pouca informação, a medicina, as neurociências, tem pouca informação do que acontece nos circuitos cerebrais para ele meio que fechar um curto, para ficar essa música aí. A tal ponto que a medicina ela dá alguns conselhos, mas não tem uma terapia. Fala, não, eu quero tirar essa música que está na minha cabeça o dia inteiro. Não tem uma coisa assim, muito científica, muito racional. Geralmente o que se considera é assim, ó, pensa em outra música. Olha que coisa interessante, pensa em outra música para tirar aquela, né? Se a outra não ficar como chiclete, também ótimo, né? Agora, não tem muito recurso para a gente tirar a música chiclete da cabeça. Agora, para pôr a música chiclete na cabeça, eu achei 3 influenciadores da internet que eles dão a técnica. Eu falo, você quer que a música fique na cabeça de outra pessoa? Então você vai fazer a música assim, 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 assim. Olha que coisa, que ela vai virar um chiclete na cabeça. Ou seja, tem uma técnica para pôr na cabeça, só que para tirar é muito difícil. Isso é mais ou menos como essa monoideia que o André Luiz vai dizer. No livro Ação e Reação, que é exatamente psicografado pelo Chico, de autoria espiritual do André Luiz, ele narra um processo de obsessão complexa, onde um grupo de obsessores estava promovendo uma perseguição, um assédio espiritual a uma família, né? Aí o André Luiz, junto, salvo engano, com Lísias, ele vai meio que se infiltrar ali naquele processo para tentar ajudar, né? Para tentar desfazer aquele problema obsessivo, né? Então eles fazem amizade com um dos obsessores, que agora me falha o nome, mas para tentar entender como que é o protocolo, qual que é o processo que o obsessor usa. Aí eu até separei um trechinho aqui, que é curtinho, vou pedir licença para ler. O obsessor ele vai falar para o Lísias que ele atua sempre em um desejo central que todos nós temos, né? E ele fala assim: uma vez que eu conheça o reflexo da criatura que nos propomos
retificar ou punir, é muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Olha que coisa. Por isso também, não apenas por isso, mas também que a gente precisa perceber quando a gente está com alguma ideia fixa na cabeça, porque inclusive é lógico que nem precisa de espírito para nos alimentar a ideia fixa na cabeça, a gente mesmo se faz ela retroalimentar, né? Mas se eventualmente nós tivermos algum adversário espiritual, ele consegue se plugar ali, como ele disse para o Luiz, ó, eu identifico qual que é o ponto nevrálgico daquela pessoa, né? Que é que ele chama de desejo central. Aquilo já está na cabeça da pessoa, mas aí ele vai colocando sugestões, e aquilo fica potencializado. Uma outra referência do Richard Simonetti, né, a respeito desse poder da sugestão, ele disse que uma vez ele chegou de um ciclo de palestras, né, tinha ficado fora de casa, tipo assim, 15 dias, né, e viajado, e ele chegou em casa cansado, só que muito bem, né, muito saudável, muito animado, e logo que ele chegou, ele morava lá em Bauru, algum conhecido que ele encontrou no caminho falou para ele, nossa, eu estou te achando abatido, você está meio pálido, né, acho que você precisa ir para casa descansar. Ele disse que absolutamente não estava se sentindo abatido, nada disso. Só que ele chegou em casa, olhou no espelho, ele começou a se sentir pálido. Ele começou a se enxergar pálido, com olheira, etc. A partir daí ele ficou num cansaço que ele precisou ir deitar, né? Ele diz isso e faz a seguinte reflexão. A pessoa que chegou e me falou, né, olha, eu estou achando você meio abatido. Eu vi que foi outra pessoa que me falou. Eu sabia que não era um pensamento meu. Já me criou toda essa sugestão. Imagine se é um espírito que sopra no nosso ouvido e a gente acha que a gente mesmo está pensando, a gente não sabe, né? Então isso tem um poder muito grande. Então a nossa dica com relação à fixação mental é assim, ó, perceba, quando você tiver com uma ideia te martelando demais na cabeça, alguma coisa não está normal, né? Para, respira, vai fazer uma oração, abra o Evangelho, lê uma página, vem ao centro, né? Porque, por mais complicado que pareça o problema, nada justifica que ele assuma todo o minuto da nossa vida, né? A vida não são só nossos problemas, né? Tem as coisas boas também. Nós vamos encontrar no Evangelho duas sugestões. Às vezes, a ideia fixa que está na nossa cabeça, ela vem do passado. É o caso, por exemplo, das mágoas, dos ressentimentos, ou o que é pior, da culpa, né? Alguma coisa que aconteceu, a gente não se desculpa absolutamente, e aquilo fica na nossa cabeça, e aí a gente pensa, olha, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado tal coisa, de um negócio que não dá mais, já ficou no passado, né? Isso não, se acontece com a gente, não precisamos nos preocupar, porque acontecia com ninguém menos que Paulo de Tarso. Paulo apóstolo, na sua carta aos Efésios, ele dá um conselho falando de uma coisa que ele usava para si mesmo quando ele estava com essa ideia fixa na cabeça. Ele diz assim, ó, uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alto. Está para trás. Tinha um amigo espiritual que ele tinha um sotaque português, ele falava assim, ó, o passado passou. O passado passou, né? A gente pode, tem coisa que a gente vai ter que revisitar no passado, né? Mas ele já passou, não é para ficar na nossa cabeça todo esse momento, né? Então, nesses momentos, vamos lembrar do Paulo, esqueço-me do que fica para trás e avanço para o que está adiante, seguindo para o alto. Mas, às vezes, aquela coisa que está na nossa cabeça tem a ver com o futuro e nos deixa num quadro de ansiedade, de preocupação com o futuro, né? Aqui nós temos um conselho de ninguém menos do que Jesus. Ele está no Evangelho de Mateus, capítulo 6,
versículo 34. Muito conhecido isso. Jesus vai dizer assim: não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males. Jesus está dizendo meio assim, não queira resolver por antecipação as suas dificuldades, porque não dá, né? Cada dia já tem dificuldade suficiente para nos ocupar o dia inteiro, né? Não fica pensando no que vai acontecer amanhã, porque muitas vezes não acontece. Muitas vezes os problemas a gente só projeta. Tem uma amiga psicóloga que uma vez, ouvindo essa fala aqui, no final da palestra ela me deu uma dica que ela disse que ela usa em consultório. Então, quando ela tem um paciente, né, que tem transtorno de ansiedade, né, e fica projetando muita coisa para o futuro, não, porque vai acontecer, o ansioso ele fica com aquela sensação de que tem um desastre iminente para acontecer. A impressão que se tem é que vai acontecer alguma coisa muito ruim em qualquer momento, né? Ela diz que em consultório ela usa com bastante proveito a técnica de racionalizar. Quer dizer assim, se você acha que tem uma coisa que vai acontecer daqui uma semana, dentro de uma semana o mundo vai ter mudado completamente, as condições vão ter mudado e, sobretudo, você mesmo não vai ser mais o mesmo, né? Então, alguma coisa que pode até não acontecer, mas ainda que aconteça, pode ser que você já tenha um repertório para lidar com aquilo lá. Só que você só vai saber naquele momento. Isso não é negar a previdência, né? Se a gente tiver condição de nos forrar, digamos assim, se eu tenho condição de guardar um pouco do meu salário, né, para guardar para o futuro, não há mal nem nisso. Pelo contrário, é bom a gente fazer uma poupança, né? Só que o futuro ele não pode tomar o lugar do presente. É essa que é a grande questão. Existe até um filósofo grego chamado Heráclito. É um filósofo lá antes do Sócrates, antes do Platão. Ele usava uma imagem muito interessante. Ele dizia assim, um homem nunca entra 2 vezes no rio. Fica até meio estranho, né? Falar assim, como não? Eu posso entrar, eu saio, eu entro de novo, eu posso entrar muitas vezes, né? Pode, só que você entrou no rio e saiu. Na próxima vez que você for entrar, você não é mais o mesmo e o rio também não é mais o mesmo. Então você entrou no rio de uma vez, uma única vez. Da segunda vez não é mais o mesmo rio. Ou seja, nenhuma experiência da vida, aliás, todas as experiências da vida são inéditas. E a gente não tem controle sobre isso e nem é para ter mesmo, né? Quem tem controle sobre isso é alguém que pode ter, que é Deus. Muito bom. Então, amigos, muita ideia fixa na cabeça, acende um alerta, né? Olha, vamos trabalhar isso daí. Antes de entrar no segundo lembrete, eu queria ler um trechinho da mensagem da Meibem, né? Chamada Confia Sempre, psicografada pelo Chico. Ela diz assim, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Olha que legal. Mesmo entre sombras, não perca a tua fé, porque aqueles que são mais infelizes são os que perderam a fé em Deus e em si mesmo. Então nós vamos usar uma outra palavrinha que tem um significado parecido com a fé, que é confiança, mais especificamente autoconfiança. O que é autoconfiança? É aquela convicção que nós temos no nosso próprio valor. E um detalhe importante, independente do que as outras pessoas acham, ou seja, independente da validação alheia. Hoje em dia, nós somos muito carentes da validação do outro. Nesse ambiente em que a comunicação ela se processa com muita facilidade, muito rápida, né? A gente gosta de receber likes, né? E a gente fica meio que viciado de ter que ter a validação do outro. Só que aí tem 2 problemas. O primeiro problema é que o outro também tem lá suas carências e não está muito preocupado com a gente. Alguns estão, mas a regra é que não esteja. Cada um está preocupado consigo.
E segunda coisa, os padrões estão ficando cada vez mais altos. Sejam padrões estéticos, sejam padrões assim, financeiros, né? Qual que é o carro que eu tenho, qual que é a viagem que eu fiz. Então, se a gente for entrar numa disputa, a gente entra numa espiral maluca que não vai ter fim. Só que, geralmente, a grama do vizinho sempre é mais verde. Isso vai minando a nossa autoconfiança. Leandro Carnal, vocês conhecem, né? É o palestrante, ele é historiador, filósofo, né? Ele fala que hoje em dia ninguém ouve o outro. Quando eu digo assim, olha, essa noite eu tive uma dor de cabeça terrível, o outro responde o quê? Normalmente teria que ser assim, poxa vida, o que você fez? Né? Você tomou um remédio, você foi no médico já? Mas a resposta é assim, ó, você acha que isso é dor? Você precisa ver a dor de barriga que eu tive essa noite, né? A pessoa nem escutou o que a outra falou, na verdade, né? Não é um diálogo. Cada um fala uma coisa que não tem conexão com aquilo que a outra pessoa falou. Ele usa um exemplo assim, eu chego para uma pessoa e falo, meu filho mais velho tem 7 anos. A outra pessoa fala, o meu tem 9. Ele não fala, olha, como é que chama essa menina? Não, né? Ele fala só sobre si. Né? Ele não ouve a resposta, não ouve o que a pessoa diz para responder. E isso, pouquinho a pouquinho, vai minando a nossa autoconfiança. E por que isso é ruim? Autoconfiança, às vezes a gente pode até confundir com presunção, com orgulho, né? Se eu sou uma pessoa muito autoconfiante, às vezes eu passo até uma imagem de arrogância, mas não é bem por aí. A questão do orgulho é uma chaga da humanidade mesmo, né? É uma das coisas que a gente deve combater, sem dúvida. Só que a autoconfiança não é a mesma coisa que o orgulho. Quando a gente perde a confiança em si mesmo, o risco que a gente corre é da gente ficar paralisado. Porque a gente nem começa a fazer uma coisa achando que a gente não vai dar conta. Fala, não, isso aí não é para mim não. Né? Então, esse aqui é o grande problema. E se a gente fica paralisado, o que acontece? A doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. Né? Ela diz que todos nós fomos criados simples e ignorantes, só que nós somos perfectíveis, ou seja, Deus quer que a gente chegue à perfeição e para que a gente seja feliz. Né? Então, não está na lei que a gente vai ficar parado. Né? Então, quando a gente se paralisa, a vida começa a cutucar. Aí começa a vir os estímulos, porque não é para a gente ficar parado, não é essa a ideia. Né? Aquela história, a enxada parada, ela enferruja, né? Apodrece e não serve para mais nada. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com a questão da autoconfiança. Eu vou contar uma historinha rapidinha a respeito de um jovem que ele tinha muito esse problema. As pessoas diziam para ele que ele não era bom em nada, né? E ele mesmo, desde a infância, ele achava que tudo que ele fazia errado. E ele foi crescendo, foi chegando à adolescência, à juventude, né? Sempre com aquele friozinho na barriga. Sempre quando ele tinha que fazer alguma coisa, ele falava, poxa, eu não vou dar conta. Né? Ele tinha uma péssima autoestima. E ele começou a perceber exatamente isso. Ele falou, a vida dele começou a estagnar. E aquilo foi deixando ele muito incomodado. Mas dizem que ele vivia numa aldeia onde havia um homem muito sábio, e ele foi falar com um homem sábio para ver o que ele poderia fazer para ser um pouco mais autoconfiante. Né? Então ele chegou na casa do sábio, bateu na porta, entrou. O sábio estava trabalhando com alguma coisa manual ali na mesa, né? Nem olhou para ele. Né? Ele ficou um pouquinho constrangido, mas ele tomou coragem e disse, olha, eu vim procurar o senhor porque me passaram muito boas referências e eu sou alguém assim que precisa muito de ajuda, porque eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu sou ruim em tudo, né? Eu queria que o senhor me dissesse como é que eu faço para ser alguém que as pessoas possam admirar. Né? Ele era a última esperança, o sábio era a última esperança dele. Aí o sábio falou para ele assim, agora não posso perder tempo com isso não, você vai fazer um favor aqui para mim, eu estou precisando que você vá até a cidade, leve esse anel aqui, que eu tenho uma conta que vence hoje, não tenho dinheiro para pagar, você vai me vender esse anel, e você volta aqui, depois eu vou pensar o que eu posso te ajudar.
Ou seja, se ele já tinha uma autoestima baixa, aí ele ficou mais baixo ainda, né? Porque o sábio não deu a menor bola para ele. Mas o sábio passou uma instrução, falou: ó, você vai lá no mercado e você vai propor para os mercadores que você está vendendo pelo maior preço que você conseguir, mas você não me volta aqui sem pelo menos uma moeda de ouro. E ele foi já decepcionado, né? Mas era o único jeito dele voltar e falar com o sábio, né? Receber os conselhos. Chegou lá no mercado com um anel e os mercadores olhavam, alguns até se interessavam, mas na hora que ele falava o preço, que era uma moeda de ouro, o pessoal dava uma risada na cara dele, porque aquilo não valia nem meia moeda de ouro, né? Teve um que quis trocar: ó, toda essa caneca aqui de alumínio, você me dá o anel, tá tudo certo, né? E ele ficou lá uma boa parte da manhã, falou com um mercador, com o outro, até que ele desistiu, né? Ele teve até vontade, assim, falou: poxa, se eu tivesse uma moeda de ouro, eu ia comprar. Aí eu chegava lá e falava para o sábio que eu consegui vender, porque senão ele vai chegar à conclusão que eu sou um fracasso mesmo, né? Mas ele não tinha uma moeda de ouro. Aí ele voltou, muito tristonho, voltou lá para o sábio. E o sábio disse para ele: olha, você não conseguiu vender porque talvez você não tenha falado com as pessoas certas. Agora você vai nesse endereço aqui que eu vou te dar. Escreveu no papel. Esse é o joalheiro da cidade. Você vai falar com ele, vê o maior preço que você consegue, só que não me volta aqui sem uma moeda de ouro. Você não vai vender por menos que uma moeda de ouro. Aí ele já foi meio assim, descrente, né? Porque tudo que ele tinha passado já naquela manhã. Chegou lá no joalheiro, o joalheiro pegou, colocou o óculos, começou a examinar. Demorou um pouquinho, aí o jovem já estava até saindo, já estava até virando as costas para ir embora. O joalheiro falou: olha, fala para o seu professor que se ele tiver pressa para vender, eu não posso pagar mais do que 50 moedas de ouro. Mas se ele puder esperar um pouco, né, eu consigo pagar até 70 moedas de ouro, né? Aí ele ficou, sabe quando cai o queixo assim? O professor tinha falado para ele de uma moeda de ouro. O joalheiro estava falando de 70 moedas. É porque aquele anel valia 70 moedas de ouro. Só que ele foi buscar valorizar aquele anel entre pessoas que não tinham vivência para saber o quanto que aquele anel valia. Então, muitas vezes, isso pode estar acontecendo conosco, né? Se a gente se pauta muito pelo que a outra pessoa, com todo respeito ao nosso próximo, né? Que na verdade nós devemos amar como nós amamos a nós mesmos, né? Só que o próximo tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, e muitas vezes o jeito que ele enxerga a gente não é a melhor forma. E a gente precisa se pautar por uma confiança interior. É aquela casa erguida sobre a rocha, mas é uma rocha que está dentro da gente. Não dá para a gente buscar essa rocha fora de nós. Então a autoconfiança é uma coisa que faz diferença para a gente, nos fortalece. O terceiro item também tem a ver com confiança, só que não é confiança em nós, é confiança na providência divina. Ou seja, é fé em Deus. Ao longo do tempo, todos os homens que se dedicavam a pensar com relação a Deus, com relação a acreditar mesmo em Deus, né? Eles se depararam com duas questões que eram meio inquietantes. Porque durante toda a história da humanidade sempre houve dificuldade, né? Sempre houve miséria, sempre houve doença, sempre houve guerras, né? Sempre houve problemas de relacionamento, sempre houve exploração de um homem por outro homem. Então alguns pensadores, eles chegaram a uma pergunta um pouco angustiante. A primeira pergunta é assim: olha, se Deus existe, talvez Ele até queira fazer as coisas ser melhores, só que Ele não consegue. Isso é um pouquinho perturbador, porque está dizendo que Deus não é onipotente, Deus não pode tudo, né? Não sei se alguma vez na vida você já pensaram nisso, mas esse é um pensamento recorrente. Olha, se o mundo está tão difícil assim,
Às vezes nem tão difícil, mas a nossa tendência é colocar lentes mais escuras, né? Por que Deus não interfere se Deus é plenipotenciário, né? Se Ele é onipotente? Talvez Ele até queira, mas talvez Ele não possa. A esse respeito, a gente vai encontrar uma resposta muito enfática de Jesus. Ele vai dizer que se o nosso filho nos pede um pão, a gente nunca vai lhe dar uma pedra. E se pede um peixe, a gente nunca vai dar uma serpente. E é verdade. Quem que vai dar uma serpente, vai dar uma cobra venenosa para um filho, né? Quando ele está pedindo um alimento, por exemplo. E Jesus, ele usa uma lógica irretorquível, assim, ele fala, ó, se vós que sois maus, olha que legal, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Não é? Então aqui com essa palavra que Jesus nos diz, nós vemos que Jesus, ele quer sim, que Deus, ele quer sim nos ajudar. Mas por que ele não nos ajuda às vezes? Então? Às vezes eu fiz uma oração tão sentida, pedindo com tanto fervor para que Deus fizesse acontecer determinada coisa na minha vida, não acontece. Às vezes acontece até o contrário. Sabe o que acontece? Não sei se vocês já pensaram nisso. Jesus disse, ó, se seu filho pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Mas e se o filho pedir a serpente? Você vai dar? Percebeu? Às vezes a gente pega a serpente, porque a gente não sabe o que pedir. Porque dentro da nossa visão, que é um pouco limitada, a gente acha que a serpente é uma coisa boa. Se a gente for trazer um pouquinho mais para a nossa realidade, vamos supor que o nosso filho, ou alguém que esteja, algum jovem, alguma criança que esteja sob nosso cuidado, assistiu muito filme de Hollywood, Velozes e Furiosos, etc., ele pede uma arma. Que pai que vai dar uma arma para o filho, né? E o filho, de repente, ele vai ficar muito triste, achar que o pai não gosta dele, porque ele quer muito aquilo, né? Só que o pai sabe que aquilo não vai ser bom. Conosco, muitas vezes Deus age. Jesus, ele definiu Deus, antes de Jesus, Deus era considerado o Senhor dos Exércitos. Deus era meio que um general que comandava tropas. Com Jesus, Deus se tornou nosso Pai, né? Então, às vezes, o que a gente está achando que é bom para a gente, Deus, que tem uma visão mais privilegiada, sabe que não é tão bom. Então, isso explica porque que Deus não nos atende sempre, né? Pode ter uma outra questão. Pode ser que Deus... Peraí, que eu sempre confundo isso. Às vezes Deus quer, mas não pode, né? Às vezes Ele pode, mas não quer. Nós vimos aqui que Ele sempre quer. Ele sempre quer, é que o querer dele às vezes não bate com o nosso. E tem uma lição do Emmanuel, no livro chamado Opinião Espírita, que eu vou ler um trechinho que ele fala assim: no turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Não te importe se alguém lhe nega a existência, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração, nos momentos de angústia. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Então nós vamos encontrar Deus dentro do coração. Não é no centro espírita? O centro espírita é o caminho, né? Mas Deus está dentro do nosso coração. Tem uma última historinha, que eu vou contar rapidamente também. Eu ouvi numa palestra há muitos anos, o palestrante contou. Se eu já contei essa história aqui, me perdoa, tá? Mas é uma história que tem muito a ver com essa questão da gente confiar em Deus. Ela disse que tinha chegado em casa depois de um dia de trabalho, né? Chegou, já era assim, a noite já tinha adentrado bem 10 horas da noite. Chegou como era normal, fechou o portão, fechou a casa toda, né? Foi para a cozinha para comer alguma coisa. Só que ela chegou na cozinha e viu uma barata enorme, né? Andando pela parede, para lá, para cá, para lá, para cá. E era uma barata, não era uma baratinha, era uma barata
maior que Deus. A tal ponto que o que ela fez? Ela correu e se trancou no quarto. Ela não sabia como lidar com aquilo ali. Mas aí ela ficou com um problema, porque ela estava trancada dentro do quarto, toda a casa estava trancada, ela ia ficar ali pela eternidade, a barata ia ficar ali também, porque mesmo que ela quisesse, ela não ia conseguir sair, a casa estava toda fechada, né? E ela começou a se desesperar, como é que eu vou fazer, né? Sorte dela, era um tempo que, eu disse faz tempo, faz muito tempo, não havia celular ainda com tanta facilidade, mas a sorte é que ela tinha um telefone no quarto. E a outra sorte é que ela era amiga da vizinha, né? Então, vai ter um outro conselho: não brigue com o seu vizinho, porque numa hora dessa, ele está perto, ele pode você ver, né? Ela ligou para a vizinha e falou: olha, tem um monstro aqui na minha cozinha, eu não sei o que eu faço, né? E a resposta da vizinha foi o seguinte: aguenta aí que eu estou indo aí com meu marido, né? Aí ela desligou o telefone, já estava mais calma, né, que ia conseguir ajuda. Só que ela pensou o seguinte: como é que eles vão entrar? O muro é alto, né? Está tudo fechado, como é que eles vão entrar na casa para, sei lá, dar um fim nessa barata, né? E ela estava lá, já ia pegar o telefone de novo, mas aí a amiga já tinha saído, não ia atender o telefone, né? Quando ela escutou alguém batendo na janela, né? E era o marido da amiga, junto com a amiga ali, que já tinha pulado o muro era alto, ele pulou o muro, e ela disse assim: ó, não fazia 2 minutos que ela tinha desligado o telefone, ele já estava ali. Tinha o problema dele entrar dentro da casa ainda. Ela nem sabia como é que ia fazer. Aí ele perguntou: ó, mas você não está com a chave aí? Então, estava aqui na janela, vou lá, abriu, entrou, chegou lá, descobriu que era uma barata d'água. Já viram um bicho desse? Isso que é grande, né? Parece que ela não voa, essa é a parte boa, né? Porque diz que é uma barata enorme, mesmo, grandona assim, né? E imagina uma barata dessa que voa na cara da gente, né? Como é o hábito da barata. Mas é uma história um pouco bobinha, assim. Mas qual que é a lição que ela tirou daí? Ela disse o seguinte: olha, a minha amiga e o meu marido, eles não eram super-heróis, eles não eram nem atletas, né, que tinham facilidade de pular o muro, e muito menos eram deuses, né? Só que não deu 2 minutos, eles tiveram que resolver o meu problema. Fiquei pensando: será que Deus é menos do que eles, né? Então, resolveu o meu problema. Uma hora que eu precisar, eu vou pedir para Deus, Ele não vai me resolver o problema também. Ela disse que se em algum momento da vida ela teve alguma dúvida com relação à providência divina, ela perdeu, né? Então eu quis compartilhar essa. Eu também perdi aí. Depois que eu escutei essa história, eu nunca mais duvidei de Deus, sabe? E espero que isso sirva para a gente também. Quando a gente. Primeiro, eu espero que nunca ninguém ache uma barata d'água dentro de casa. Mas, se aparecer algum problema, lembra dessa historinha. Ela vai nos ajudar. E finalmente, só para a gente concluir, qual é a perspectiva segundo a qual a gente olha os nossos problemas, as nossas lutas, ou até as nossas alegrias? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, o capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo, tem uma lição que chama o ponto de vista. É uma lição que é muito conhecida. Aí a gente pode pensar assim, ó, quando a gente precisa pensar na nossa vida, será que a gente encara ela a partir de qual perspectiva? Seria capaz de apostar que a gente encara da perspectiva de um homem ou de uma mulher de carne e osso, né, que tem os boletos para pagar e que talvez um dia lá, daqui muito tempo, a gente vá viajar para o mundo espiritual, mas na verdade ele nem acredita muito nesse negócio de viajar para o mundo espiritual. E se acontecer, vai ser daqui muito tempo, um negócio muito remoto. Eu apostaria que é mais ou menos essa a nossa perspectiva. Ou seja, é uma perspectiva muito material. É a perspectiva, segundo, muito influenciada pelas coisas que estão mais próximas, né? A outra opção seria a gente encarar as grandes questões da vida de um ponto de vista que tem uma frase muito famosa é um padre pensador francês chamado Teilhard de Chardin, que ele diz assim, ó: nós somos seres espirituais momentaneamente vivendo uma experiência humana.
Então, é essa segunda perspectiva que o Evangelho ele vai nos propor. Por quê? Porque quando a gente está pensando aqui, olha, eu estou aqui na minha vida do pagamento de boleto, tudo fica grande, tudo em torno de mim fica grande, fica pesado, fica difícil. Por quê? Porque a gente se diminui. A gente não é só esse corpo de carne e osso que trabalha para pagar boleto, a gente é muito mais do que isso aí. Só que é muito difícil a gente pensar em termos de espiritualidade, porque as questões da vida, elas nos absorvem mesmo, né? Se a gente bobear, já venceu o aluguel, né? O aluguel é aquele negócio, você pagou hoje, parece que amanhã já está vencendo de novo. Então a vida, ela nos absorve muito nisso, né? Mas a nossa sugestão é que a gente comece a pensar, comece não, que a gente continue, porque o fato da gente estar aqui no centro hoje é sinal que a gente já tem essa preocupação, né? Mas isso faz muita diferença para a gente. Tem nas obras póstumas um ensaio que o Kardec fala a respeito da nossa vida como sendo uma viagem através de uma floresta. Que enquanto a gente está passando na floresta, tem espinho, tem bicho, né? E é muito difícil. Só que a viagem termina no alto de uma montanha. Quando a gente olha para trás daquela montanha, a gente vê, nossa, como que era pequeno, né? Eu sofri tanto por causa daquilo, mas é uma coisa tão pequena. E a gente aqui, pessoal, vocês já viram costuma ter no Facebook, no YouTube mesmo, comparação de tamanho do universo, né? Então começa aqui na Terra, aí vai para o Sol, depois vai para uma estrela que ela é tão grande que o próprio Sol desaparece, aí vai para uma galáxia, né? A gente fica até meio humilhado assim, porque a gente vive num planeta tão pequeno, né? Que diante de uma estrela Betelgeuse, por exemplo, que está muito em voga, né? O próprio Sol fica quase invisível. Mas, na verdade, não é para a gente ser humilhado, é para a gente perceber o quanto que a gente tem de possibilidade. Já pensou? A gente hoje está num planetinho pequeno, existem nebulosas enormes, né? Galáxias, trilhões de galáxias. Ou seja, não custa a gente começar a pensar grande, né? Se a gente olha essas coisas um pouco maiores, a gente não é que nossos problemas vão deixar de existir, mas eles vão começar a tomar a sua devida dimensão. E agora, só para encerrar mesmo, essa questão da diferença de perspectiva, os nossos benfeitores espirituais, eles estão perto da gente. Eles não são deuses do Olimpo, né? Geralmente o nosso anjo da guarda, eles são mais evoluídos que a gente, são mais equilibrados, mas eles são mais ou menos na mesma esfera. Então teve uma experiência que um amigo me contou uma vez, que faz a gente perceber qual que é a diferença de perspectiva nossa com o nosso anjo da guarda, por exemplo, que não está tão longe assim da gente. Essa pessoa que me contou, ela participava de uma reunião mediúnica, dessas em que existe o tratamento espiritual de saúde mesmo, né? Então o médium, ostensivamente, ele recebia o espírito do médico, né? E conversava com os pacientes que iam procurar, né? E tinha um senhor que ele fazia o tratamento, mas ele já estava bastante doente, né? A tal ponto que chegou um momento que ele terminou por ficar acamado, então ele não podia mais se deslocar até o centro. E aí a família, né, passava a ficha dele, ia no centro, e houve um dia em que ele estava bem debilitado, assim, né, e havia uma reunião no dia seguinte. Então o filho foi lá, passou a ficha, né, e ouviu do médico espiritual, do benfeitor, alguma coisa muito, que deu muita esperança para ele, né. O que o médico falou, o médico espiritual? Ele falou: vai em paz, meu filho, pode dizer na sua casa que tudo vai dar certo. E ele foi, né? Foi muito feliz. A grande questão é que o pai desencarnou, né? No dia seguinte o pai desencarnou. E toda aquela esperança foi meio que por água abaixo, né? Olha que coisa. Ele estava começando a perder um pouco a fé. Mas ele foi na reunião seguinte do centro espírita e questionou
né, havia essa abertura, né, ele questionou com o médico espiritual, o senhor me disse que ia dar tudo certo, né, e meu pai morreu, meu pai desencarnou, né, e o Espírito respondeu para ele, olha a diferença de perspectiva, olha, mas deu tudo certo, né, teria dado errado se ele tivesse ficado encarnado, sofrendo, com dores na cama. Então, nós o recebemos, ele fez um desencarne exemplar, muito tranquilo, nós já o recebemos aqui, ele já está no hospital sendo atendido. Se você vê ele hoje, você não vai nem reconhecer de tanto que ele melhorou, né? Então é uma historinha interessante nesse sentido, olha, como que às vezes aquilo que é um grande bem, para a gente parece um grande mal, porque a gente tem uma visão um pouquinho limitada. Mas isso é muito fácil de falar, muito difícil de fazer. Mas a gente precisa ir pegando essas dicasinhas que a vida nos dá para a gente ficar mais forte. Então, pessoal, cuidado com as ideias fixas. Preservem a autoconfiança, confiança em si mesmo. Nunca perca a fé em Deus. E ajuste o ponto de vista. Se uma questão está muito difícil, tenta dilatar o ponto de vista, olhar ela de cima, ela vai parecer menor. Essas eram as dicas de hoje, espero que sirva para a gente nos desafios que a gente tem, né? Muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem, obrigado Sandra pelo convite, Rogério. Que Jesus nos abençoe. Vamos para a segunda parte, né? Boa noite para todos.